E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês um cesto de mais ou menos 30 de diâmetro por 30 de altura. É um cestão, né? Um cesto maior com base em MDF. Então eu tenho uma encomenda para fazer e aproveitei aqui para trazer para vocês saberem mais ou menos como que se faz. Então, gente, vamos começar aqui a colocar o fio em volta dessa base de MDF. 3,5 que eu acho que vai ser melhor para entrar no buraquinho de 6 milímetros. Mas se você tiver com de 7, de repente 4 vai ficar bom, tá? O que você vai fazer? Você vai entrar aqui de cima para baixo. Puxar o fio. Aqui nós vamos fazer, deixa mais folgadinho, vamos fazer uma corrente. E aqui, como os pontos são muito próximos, conforme você for subir no cesto, o cesto ele vai abrindo, porque tem muitos pontos. Então, a gente vai ter que diminuir a quantidade de pontos que tem aqui. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer diminuições aqui no início já. Ó, vamos fazer o próximo ponto baixo. Ao invés da gente laçar aqui e entrar no ponto, a gente vai entrar de novo no próximo ponto. E depois laçar. A gente ergue aqui, ó. E laça tudo de uma vez. Fica complicado porque a agulha não corresponde ao fio. Mas a gente vai fazendo assim para que a gente consiga diminuir a quantidade de pontos. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer 2 pontos normais. E no próximo, uma diminuição. Entra de novo. Iguala aqui em cima e fecha. A gente vai fazer isso aqui por toda a volta, tá? Então, aqui eu fiz uma diminuição. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos normais, sem diminuição, sem aumento, sem nada, ó. 2 pontos. Sempre escondendo o fio que sobrou, tá, gente? Bota ele por dentro aqui, ó. Tá ele aqui, ó. O restinho dele, você vai colocando ele por dentro do ponto. Ó. Aqui é uma diminuição. Fiz 2 pontos, vou fazer mais uma diminuição aqui. E a gente vai fazer isso aí por toda a carreira, daqui a pouco eu volto. Pessoal, vamos lá, vamos fazer agora a subida do cesto, tá bom? Puxa o fio aqui, entra com a agulha de trás aqui pra frente, puxa o fio pra frente. Ajusta aqui bonitinho. Aqui você vai entrar aonde, ó, esse aqui é o fio que eu passei pra cá. Então, você vai entrar nesse buraco aqui, passar esse fio aqui, essa argolinha pra lá, ajusta um pouco o fio aqui, ó, pra não ficar muito frouxo. E passa uma laçada aqui e passa pro outro lado aqui. Desse jeito, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui em cada buraquinho do ponto, e fazer um ponto baixíssimo sem apertar. Então, você vai fazer por toda a volta, pontos baixíssimos, sem apertar, frouxinho, até chegar lá no final. Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Gente, voltei aqui, tá? Peço até desculpas porque tem barulho de cachorro, barulho de um monte de coisa. Porque primeira vez que eu filme de dia, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui, antes de fazer esse último aqui, a gente não faz, porque agora a gente vai cortar o fio. A gente puxa esse fio, aqui a gente vem assim, ó. E aqui a gente entra pela alça de cima, por cima, e passa pra cá. Pra gente fazer o desenho aqui do V também nesse. Aí, aqui, você passa pra trás
e esconde esse fio. Aqui atrás, é só você ir passando por alguns fios aqui. Aí você pode passar por essa alça aqui mesmo. Puxa aqui, traz pra trás. Corta. Corta. E se você não for passar cola, é bom que você tente passar por mais alguns aqui. Passando cola, você tá bom isso aqui já passa bastante cola. E tampa. Pronto. Agora a gente vai virar aqui. A gente já arrematou o fundo, né? E vamos fazer aqui a parte de cima do cesto agora. Vamos subir o cesto. Aqui você pode escolher qualquer parte do cesto, introduzir a agulha no vezinho que você fez, do ponto baixíssimo, e puxar o fio. Faz uma correntinha aqui, né? O primeiro vezinho. Vou levantar aqui para vocês enxergarem melhor. E aqui, a partir de agora, a gente vai pegando sempre os vezinhos, ó. Pegar um vezinho aqui, vira aqui por baixo, ó. Botar sempre essa linha aqui, ó, para esconder por cima da agulha, pra gente quando puxar, quando a gente puxar aqui, a gente esconder o fio, tá? Lembrando que aqui, ó, você tem que igualar aqui em cima e puxar. Se você tiver dificuldade, você bota aqui e puxa, não levanta o cesto. Puxa daqui do cesto mesmo, iguala aqui em cima e entra no ponto. A gente vai fazer isso, pontos baixos, por toda a volta, pegando sempre esses vezinhos aqui. Ó, cheguei aqui no final. Então, aqui foi meu primeiro, que eu subi aquela correntinha. E esse aqui é o último. Então, a gente vai puxar aqui. Vamos fazer o acabamento invisível aqui, o fechamento invisível da carreira. Puxa o fio pra trás. Entra aqui nesse V aqui, ó. Se eu entrei com a agulha aqui, ó, com ponta aqui, nesse... Então, no próximo V pra frente, a gente coloca a agulha parada desse jeito. Vira aqui, ó, a linha assim, ó, dando volta nessa argola e puxa o fio. Aqui fica esse bolo aqui, você tem que ajustar. Ajusta bem, isso. Quando ficar mais retinho assim, que tá bom. Aqui a gente sobe uma correntinha. E continua aqui, pontos baixos centrados. Ao invés de a gente entrar aqui nesse buraco, a gente entra no meio do V. Se tiver dúvida se está certo ou errado, você olha lá atrás e verifica se debaixo dessa alcinha você está entrando no meio dessas duas hastes aqui de linha, tá? Então, iguala lá em cima e vai fazendo ponto baixo centrado por toda a carreira. E agora, gente, a gente vai subir até onde a gente quiser com essa cor aqui. Aí, com a tua cor que você estiver utilizando. E aí, você que vai medir, se você, em que momento que você vai querer mudar para outra cor, se você vai fazer só de uma cor. Eu vou fazer aqui a subida que eu quero do azul Tiffany. E quando eu for trocar para outra cor, a cor palha, aí eu volto aqui com vocês. Aí eu volto aqui para poder mostrar para vocês como que eu faço a troca de cores, tá bom? Ó, aqui também eu vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo que ele tá envergadinho para dentro? Você tem que pegar toda vez que você terminar uma carreira, pegando o seu trabalho e arrumando. A malha você tem que ir arrumando conforme você vai fazendo, tá? Que aí ela vai ficar do jeito que você quer. Se você deixar pro final, ela vai ficar torta. E aí não tem mais jeito, tá bom? Então, aí você dá uma aberturazinha aqui e sobra a próxima carreira. Ó, finalizei aqui, cheguei no final. E cortei meu fio. Ele tava numa alcinha aqui, tava assim, ó. Eu cortei o fio aqui e puxei a alcinha, tá? O que a gente vai fazer agora para poder a gente finalizar aqui para mudar de cor? A gente vem por aqui, ó, de frente.
puxa a linha aqui no próximo Vzinho. Vem por aqui, pela alça de fora, do ponto anterior, passa pra cá. Em cima de onde ele ficou, dessa fiozinho que ficou, tem um ponto. A gente vai entrar de dentro pra fora nesse ponto, passar o fio aqui pra trás. Pronto, aí agora já ficou perfeitinho aqui. Ficou perfeitinho, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui por cima, no ponto da frente, voltando, ó. Da frente não, gente, voltando. No próximo ponto, a gente pega e passa o fio assim, pela alcinha de dentro do cesto. Só uma alça, tá? Ó. Essa alça daqui vai passando o fio. Pronto. Agora a gente vai vir com a cor palha por cima que vai tampar isso aqui, tá bom? Agora, uma coisa que é importante aqui na hora de você colocar a linha, a próxima linha, para você não começar por aqui, ó, onde tá essa altura aqui, essa protuberância desse fio aqui. Você vai voltar um pouquinho aqui mais pra frente, mais pra frente, por quê? Porque aqui a gente vai esconder esse fio, para não ficar dois em cima um do outro, a gente começa por um outro lugar, tá? Então, aqui a gente introduziu, opa, entrei errado. Vai entrar aqui no meio de algum ponto, ó, no meio de algum V que você escolher. Vai fazer uma correntinha. E a partir de agora, você vai fazer ponto baixo centrado normal, escondendo esse fio daqui, tá? Então, ó. E agora, gente, o cesto a gente vai subir com as cores conforme a gente quiser, tá? Eu vou fazer aqui as cores que eu quero, sempre a troca de cores será igual, sempre o fechamento da carreira com o fechamento invisível será igual. Então, eu vou fazer aqui até a altura que eu quiser, que é mais ou menos 30 centímetros, mudando de cores, e aí eu volto com vocês para finalizar. E aí, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês que eu finalizei aqui a subida do cesto, ficou com 30 centímetros. Então, eu fiz 3 do azul Tiffany, 2 do palha, aí eu mesclei aqui com cappuccino com azul Tiffany, palha, cappuccino e azul Tiffany. Aí, cheguei aqui no final, tá? Então, eu fiz com a fita métrica do meu lado para poder ver o quanto eu tava subindo. Tá? Aí vai depender de você, o que você vai querer, qual é a altura que você quer, as cores, como que você vai fazer, tá? Então, agora eu vou fazer a finalização. A gente precisa, antes de finalizar, quando você chegar mais ou menos na altura que você quiser e falar assim, não, falta só mais 2 carreiras para eu ficar do tamanho que eu quero. Aí, você para poder fazer a subida da alça, tá bom? Que a gente, para subir a alça, precisa de 2 carreiras. A primeira carreira, a gente vai fazer o seguinte, ó. O que eu fiz aqui, já adiantei. Eu vi aqui aonde eu terminei o cesto, aqui, onde a gente sobe, né, a próxima carreira. Então, tá aqui a carreira anterior e aqui a subida da próxima carreira. Então, nessa carreira, que é a penúltima, eu vim aqui, fui fazendo os pontos e demarquei a primeira alça, onde eu vou fazer a primeira alça. Como é que eu fiz? Contei todos os pontos da volta do cesto. No meu aqui deu um total de 75. Eu peguei, dividi ao meio, né? Deu 37,5, mas aí eu botei 37. Aí demarquei aqui do outro lado, tá? Tô aqui no final da carreira, eu vim aqui do outro lado e marquei 37 aqui, fui contando. Depois que eu marquei 37, eu dividi de novo por 2 para poder fazer a alça aqui desse lado, que deu 18,5. Aí eu coloquei no 18 mesmo. Então, esse verdinho aqui corresponde ao 18. Eu contei 4 para cá, 4 para lá. No caso, tem que somar aqui, no total, 8 pontos, tá? Então, aqui a gente vai pular esses pontos, fazendo correntinhas para subir a alça e continuar aqui a carreira, tá? Então, eu fiz aqui... Então, eu fiz desse lado, ó.
E do outro lado a mesma coisa, ó, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já comecei a carreira. Cheguei aqui, eu vou fazer mais um ponto aqui e vou fazer esse ponto aqui. E nesse aqui, eu já vou pular e subir. Se aqui tem 8, eu vou subir 10 correntinhas. 1, 2. Fiz meus 10 pontos. Confiro se tem um intervalo de 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no próximo, porque o intervalo tem que somar 8, nas 10 correntinhas, eu venho aqui e faço um ponto baixo centrado. E eu vou continuar aqui a carreira normalmente, fazendo ponto baixo centrado. Quando eu chegar lá do outro lado para fazer outra alça, a mesma coisa. Dou um intervalo de 8, então eu faço nesse e nesse aqui, 2 pontos, né, baixos centrados, e subo 10 correntinhas, tá bom? E a gente vai finalizando aqui com pontos baixos centrados até chegar no final da carreira. Subi a minha próxima carreira, que é a última carreira, tá? Vim preenchendo aqui de pontos baixos centrados até chegar na alça. Aqui na alça nós vamos fazer pontos baixos dentro dela. Eu aqui vou fazer 14 pontos baixos, você pode fazer mais frouxinho. E aí, o que você vai fazendo vai fazendo e vai ajustando aqui, tá? Não precisa apertar muito, mas também os pontos não podem ficar muito espaçados, tem que ficar bem arrumadinhos assim, tá bom? E aí, eu fiz 14 aqui, porém, você tem que ver aí no seu... o que você estiver fazendo, a espessura da sua linha e tal, quando estiver bem preenchido. Eu já fiz esse lado aqui, ó. Então, quando você sentir que tá bem preenchidinho todos, sem espaçamento, um grudadinho no outro, tudo certinho, aí você vem aqui, faz um ponto baixo centrado, no próximo ponto, né, de base aqui, e segue até finalizar o sexto, tá? Então, aqui eu pus 14, mas depende aí da espessura do seu fio, tá bom? Do seu ponto, se ele é apertadinho, se ele é mais larguinho. Mas o ideal é que aqui seja um pouquinho mais larguinho, assim, mais soltinho. Vou finalizar, então, aqui a minha carreira até chegar aqui no final pra gente finalizar com pontos baixíssimos. Já volto. Ó, eu tô voltando aqui com vocês só pra mostrar a minha linha acabou. E aí, como que eu faço? Só pra mostrar pra vocês como que eu faço, de repente você fica na dúvida de como emendar uma linha na outra, né? Eu peguei um rolo novo e tô aqui com a minha linha que acabou. Eu junto as costas delas, ó. Essa daqui é a frente da linha, essa daqui também é a frente. Então, eu junto aqui uma na outra, venho costurando aqui. Ah, pode, mas por que você costura? Você não cola, não... sei lá. Eu costuro porque se você quiser lavar depois, tá? Você lava sem medo de repente, a cola escapar, né? Soltar e tudo. Aqui a costura não vai soltar. Então, eu venho aqui, costuro. Ó, finalizei aqui a costura. E aí, você vira ao contrário aqui. E não fica perfeito, mas fica uma emenda tranquila aqui, que aí quando você for fazer o ponto, você tenta esconder ao máximo essa emenda aqui, tá bom? Olha, finalizei a carreira, a alcinha ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer aqui a finalização do cesto com pontos baixíssimos. Então, você vai puxar o fio aqui. Vai vir de dentro para fora com a agulha, vai puxar para dentro a alça. Aí, aqui é onde o fio da alça aqui, ó, que isso daqui é a alça, ó. Você passou ela aqui para dentro. Você entra aqui no meio, dentro dela, passa essa alça aqui para dentro, ajusta do tamanho da agulha e atravessa aqui, ó. Aí, agora, fazendo larguinho,
a gente vai fazer pontos baixíssimos, ó, puxa e fecha. Entra, puxa mais assim, ó, pra não ficar apertado e fecha. Puxa. E a gente vai fazer isso aí por toda a volta, inclusive subindo aqui na alça, ó. Que elas também são pontos baixos, tá? Ó, finalizei aqui, todo ele em ponto baixíssimo, tá? Não aperta muito seu ponto baixíssimo, pra não fechar aqui a base do seu cesto, aqui o final do seu cesto, tá bom? Antes de fazer aqui o último, para encontrar com esse V, eu não vou fazê-lo, tá? Porque senão vai fazer aqui um relevo aqui feio. Então, a gente vai aqui simular. Vamos cortar o fio, então, ó. Fiz o meu último aqui. E aqui ainda tem mais um buraquinho, mas eu não vou fazer nele, tá? Eu vou puxar o fio. Vou vir aqui com a agulha de cima para baixo, ó. Vou passar o fio pra cá. Não aperta muito aqui, porque tem que ficar parecido com os outros, tá? E aqui, a gente pega também, ó, na alcinha de cima pra baixo, puxa o fio. Pronto, pra poder simular e ficar igualzinho aqui, tá? Aí, aqui a gente pode passar por dentro. Pega aqui essa alça, ó. Vem aqui pra dentro. Apertou, vem aqui, arruma. Bonitinho pra não ficar diferente. Aí, aqui a gente vem passando pra baixo aqui o fio. E vai escondendo ele aqui. E quando você achar que passou por bastante, assim, né, já é o suficiente, ó, vai passando por aqui. Aí, quando você achar o suficiente, você corta o fiozinho que sobrar, passa uma colinha, se você tiver aí, tá? Voltei aqui pra gente fazer os pompons, tá? Pompom a gente vai fazer o seguinte. Enrolar aqui, eu pego um pote aqui, porque ele faz uma sujeira danada, gente. Então, eu pego aqui, mais ou menos um palmo, abro um pouquinho a mão e vou rodando aqui, ó. Isso aqui, gente, eu rodo certeza que mais de 100 vezes. De 100 a 120 vezes aqui. Ah, Polly, você conta? Conto. Pra poder não ficar um pompom meio murcho, tá? Então, se você quiser colocar 120, 130, 150 voltas, quanto mais cheio, mais bonito ele fica, tá bom? Então, eu vou rodar aqui, quando eu finalizar, eu volto. Ó, fiz aqui aproximadamente 130 voltas, tá? Claro que você não vai ficar contando especificamente, mas tem que ter aproximadamente, tá? Depois que você fizer isso, você tira a sua mão devagarzinho. Pega aqui, ó, segura o final da linha aqui no seu dedo e gira aqui, aperta bem, tá? Isso aqui é só pra dar uma segurada, tá bom? Aí você corta. Eu sempre costumo colocar uma quantidade grande aqui, porque depois eu meço ali pra ver qual o tamanho que eu vou querer colocar na alça ali, né, no cesto. Venho aqui. Aí agora eu vou ali medir no cesto bonitinho. E depois eu amarro aqui na altura que eu quero. O que eu fiz, então? Eu peguei aquele fio grande que eu cortei. Medi no cesto, na altura que eu queria. Vim aqui e
aonde eu tinha feito a marcação, né, que eu peguei, que eu enrolei assim, aonde eu fiz, eu peguei e vim, dei 3 nós, tá? Pra ficar bem firmezinho. Então, essa parte que tá com a alcinha aqui, ó, a gente deixa, e essa daqui a gente vai cortar na altura aqui do que a gente vai fazer aqui agora pra começar o pompom. Então, agora, a gente vai pegar essas alcinhas de dentro aqui, ó, vai passar a tesoura e vai fazer assim. Até cortar todas elas. Ó, depois que você corta tudo e tal, você pega aqui, ó, no finalzinho aqui, amassa assim. E agora a gente vai acertar. Isso aqui é trabalho de paciência. Ah, tem um jeito mais fácil de fazer? Tem. É só você comprar um aparelhinho que vende no armarinho para fazer pompom. Eu conheço da marca Círculo, não sei se tem outra marca, tá? Mas eu, como não tenho esse aparelhinho, ele custa em média de R$30 mais ou menos. Como eu ainda não tenho ele, que eu tentei comprar já tinha acabado. Nessa pandemia tá tudo difícil de comprar, né? Então, eu vou fazer aqui na munheca mesmo, tá, gente? Ó, vai acertando. Vai arrumando bonitinho, tem que ficar tudo uniforme. Aí, depois que você fizer isso aqui, for acertando, você vai olhando, vai arrumando, ó. Por isso que quanto mais cheio ele tiver, ó, você vai mudando de posição também. Não fica só numa posição. Fica com medo do seu pompom ficar pequeno, não, que ele não vai, no final vai ficar num tamanho bom. E aqui, ó, você vai girando e vai acertando o pompom. Quando você achar que tá mais ou menos, sobrou aqui. Quando você achar que tá mais ou menos, ah, não, já tá, eu tô achando que já tá bom. Aí você arruma o pompom aqui assim, ó. Segura como que ele vai ficar, ó. Você vai vendo as imperfeições, tá vendo? Ó? Tem fio aqui, tem fio ali. Aí você arruma ele assim e vai fazendo assim. Vai olhando onde tá as imperfeições críticas, porque não vai ficar totalmente perfeito, né? Mas pelo menos os mais aparentes você vai tirando e acertando, tá bom? Pessoal, voltei aqui. Ah lá, pessoal, terminei o cesto, tá bom? Coloquei os pompons aqui. Ó, espero que vocês tenham gostado. Ele ficou em torno de 30 por 30. Por dentro também, gente, ó, não tem nenhum tipo de emenda, tá? Tem nenhum risquinho de emenda. O cesto, ele fica perfeito por dentro e por fora, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu aproveitei uma encomenda que eu tinha para fazer e coloquei aqui para vocês, tá bom? Deem seu like, compartilhem esse vídeo, me ajudem a divulgar o meu trabalho, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!